Oi, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Na Veia Esportiva, seu podcast de esporte. Aqui a gente fala tudo sobre esse grande universo, diversas modalidades, diversas profissões que trabalham com o esporte. Eu sou Maria Eduarda Vieira, jornalista e apresentadora desse podcast, e hoje quem está comigo aqui é meu parceiro de profissão, jornalista e também narrador. Já se aventurou por muitas partes do jornalismo. A gente estava aqui conversando no off, mas ele vai contar pra gente também. Thiago Julianelli, obrigada por aceitar o convite. É um prazer ter você aqui comigo. Obrigado você, Duda, pelo convite, por estarmos aqui pra gente poder bater esse papo bacana. E vamos que vamos, tô à disposição. Vamos lá, porque o jornalismo às vezes ele entra na nossa vida, acho que na vida de cada um ele entra de uma forma diferente. Às vezes a gente sonha com uma coisa e acaba se dando conta de que nasceu para ser jornalista. Eu acho que tem um pouco disso. Como que você escolheu o jornalismo lá atrás? Então, Duda, eu sempre fui uma pessoa, assim, um pouco indecisa com algumas coisas. Uhum. Então, até o último ano do colégio, eu ainda não tinha, assim, certo exatamente o que eu ia fazer da minha vida. Eu sempre gostei muito de escrever, gostei muito de português, sempre fui um bom aluno em português. E aí, eu gostava muito dessa questão de escrever, de esportes também. Então, falei, pô, o que que eu posso encaixar, né, na minha profissão futura que eu possa fazer essas coisas que eu gosto. Então, eu sempre gostei dessa ideia de encaixar a escrita com o esporte. Então, minha ideia era entrar no jornalismo justamente para poder escrever sobre esporte, contar histórias sobre esporte, seja qual for, né? Não só futebol, que Uhum. sempre foi minha grande paixão. Então, o jornalismo surgiu dessa forma para mim. No último ano de colégio, eu falei, pô, então acho que vou fazer isso, vou buscar escrever essas histórias, contar essas histórias sobre esporte. Então, acho que tudo foi encaixando e dessa forma deu esse estalo, pô, vou fazer jornalismo justamente para estar também perto do esporte, né? Uhum. Já que eu não consegui ser jogador, né? Então, tem muito disso também, né? Não consegui ser jogador, não consegui ser da área. Então, de alguma forma, pra estar pertinho ali do futebol. Você entrou então no jornalismo já pensando no jornalismo esportivo. Sim, sim, exatamente. E aí, meus primeiros períodos, assim, de faculdade, isso foi o segundo ou terceiro, já entrando no assunto aí de jornalismo esportivo, Aham. tinha um curso chamado Jogada Ensaiada. Não sei se você chegou a conhecer, do Flávio e também do Diogo. Uhum. Aliás, que eu tenho muita gratidão. Acho que é muito importante, né? Sempre ter essa gratidão. Eles tinham um curso chamado Jogada Ensaiada de jornalismo esportivo. E lá eu comecei a fazer tudo isso que eu imaginava, que era escrever matérias, escrever especiais, crônicas de jogos, pré-jogos. E lá eu pude desenvolver, assim, era um trabalho colaborativo. E aí eu pude fazer, dessa forma, assim, muitas matérias mesmo. Cobrindo Flamengo, Corinthians, Botafogo, Copa do Mundo, que foi na época, que foi 2014. Então, eu pude começar dessa forma, nesse projeto Jogada Ensaiada. Eles me deram essa oportunidade de eu poder explorar, né, realmente começar nessa área. E por lá eu tive minha primeira cobertura presencial, que foi um campeonato de futsete. Futsete lá no Yacht Clube, se eu não me engano. Lá na Ilha do Governador. Não Uhum. sei se é esse nome, mas eu acho que foi lá. Então foi minha primeira oportunidade, assim, presencial, uma cobertura muito legal, assim, no Campeonato Carioca de futsete. E a partir daí eu fui. Eu fui emendando outras coisas e dessa forma eu comecei no jornalismo esportivo. E ali você trabalhava como repórter, né? Nessas É, primeiras. Nesse curso, nas primeiras vezes, você era repórter. isso. Era um site. Na verdade, era um curso que tinha esse site. Tá. E aí, nesse site, a gente escrevia essas matérias. E eu era um redator Uhum. e repórter quando precisava, né? De sair, de fazer alguma cobertura. E cheguei a fazer algumas coberturas de futsal por lá. Aí fazia crônicas, entrevistava o jogador depois. Primeira oportunidade, assim, efetiva de poder estar na área, né? De poder entrevistar alguém, fazer uma pergunta. Então, cara, pro meu desenvolvimento foi muito legal, assim, dar essa destravada. E, assim, a parte da cobertura, destravar também isso, né? Porque eu ficava mais fechado em só escrever, que sempre foi uma grande paixão. Então, destravou um pouquinho de eu poder fazer uma pergunta, fazer uma entrevista, tá ali presencial. Eu falei, pô, isso é muito legal. Então, também é uma possibilidade de eu fazer uma cobertura, de eu estar num jogo, atrás do gol, numa transmissão. Vai abrindo mais as possibilidades na nossa Exatamente. mente, né? Que Às aí vezes eu acho que. futuramente vai acontecer. Às vezes eu acho isso, às vezes a gente só não fez. Por isso que a gente Exato. não tem tanta E não sabe, né? intimidade com aquilo ali, né? Mas É, quando a gente vai fazendo, e o exato. jornalismo acho que também pode ser a carreira perfeita pra isso, né? Pra você Totalmente. testar e aproveitar as oportunidades. Às vezes a gente não sabe o quanto que é legal, o quanto que a gente gosta de fazer Aham. aquilo. Então, E foi um período assim que eu tava começando, realmente. Então, foi ótimo por esse motivo. Eu tava começando, é aquele momento, você pode errar, você pode, pô, dar uma gaguejada. E é muito normal, tá? O pessoal que faz jornalismo
E às vezes se cobra, né? Pô, Uhum. gaguejei naquela entrevista e tal, tô começando, não sei se eu sirvo pra isso. Calma, porque isso acontece, é um período de aprendizado e vai chegar lá, com certeza. E você vai descobrindo, como a gente falou aqui, novas coisas que você gosta. E descobrindo, você saiu também de repórter até chegar para narrador, mas acredito que também deve ter feito muitas coisas ao longo da sua carreira. Como que você, por exemplo, migrou para outros meios? O rádio ou web rádio, a gente falava sobre isso, Uhum. você falou que participou bastante, né, de web rádios. Como é que foi esse seu começo assim também? Então, aí teve o Jogada Ensaiada, esse projeto, né? Fiz muitas matérias por lá. Também fiz um estágio em Furnas, e aí era um jornalismo empresarial, Sim. né? Mais corporativo, no caso. Então, não tinha muito a ver com esporte. Mas, em paralelo, o que acontece? Como que eu cheguei na narração e nas web rádios? O meu pai, que não é da área especificamente, ele é professor de matemática, ele fez um curso de narração, e aí conheceu uma galera, porque sempre foi a paixão dele, a Uhum. vontade dele ser narrador. Então, aí quando ele se aposentou, ele fez esse curso, conheceu um pessoal nesse curso de narradores, e que convidaram ele para uma web rádio chamada RPC, na época. E aí ele foi fazer algumas transmissões por lá, e aí foi como comentarista, depois foi pra narração, e ele falou, pô, tem essa web rádio aqui, você não quer fazer reportagem, um comentário, um plantão? Falei, pô, legal, vamos abraçar a ideia, porque é aquilo que a gente tava falando, né? A gente não sabe se a gente vai gostar, então Sim. vamos abraçar essa ideia. E aí eu fiz uma transmissão, curti muito. Falei, cara, ao vivo é muito legal, muito maneiro. Dá aquele friozinho na Aquele barriga, friozinho, né? cara, e até hoje, cara, se você me perguntar, até hoje tem esse friozinho. Se você não sente friozinho, Eu acho que você tá fazendo tá errado. fazendo É. errado. Então tem que ter esse friozinho. Então até hoje, por mais que sejam anos de profissão, tem que ter esse friozinho. E aí foi muito legal, fiquei muito animado. Falei, cara, eu quero fazer mais, quero continuar. E eu fiz plantão. Eu comecei como plantonista. Tinha esse processo, né? Começa com plantão, que entra pouquinho, fala dos resultados. Pra quem não sabe, né? O plantonista fala dos resultados, o que Aham. tá acontecendo nos outros Dá jogos. aquelas inserções, né, no meio Isso, da transmissão. exato. Não é todo momento, né? Então não tem aquela pressão de você ter que estar ligado ali em tudo. Tem que estar ligado nos jogos. Aí, depois do plantão, eu fui pra. Fiz alguns comentários aqui e ali, em alguns outros jogos. Fui pra repórter. E aí o Carlos, que era o dono dessa web rádio, ele falou, pô, cara, tem uma brecha aqui pra narrador. Tá precisando? Porque eram muitos jogos que a gente fazia. Uhum. A gente fazia muito jogo. Aí teve essa brecha, eu falei, pô, por que não? Se naquela oportunidade, no início, eu falei, pô, por que não? E deu certo, eu gostei. Sim. Vamos pra narração. E já era um hobby, né? Eu sempre gostei de narrar. Assim, em termos de hobby. A gente até conversava em off, né? Acho que a gente nem falou disso aqui ainda. Mas entrando já nesse assunto, eu narrava, assim, jogos de botão, né? O pessoal que for um pouquinho mais velho, né? Jogava botão. E também jogos de videogame, que aí eu fui na adolescência, né? No videogame eu narrava também, assim, por hobby. Só que eu nunca imaginei que eu poderia viver disso. Que poderia ser uma profissão, assim, palpável. Falei, qual o caminho que deve ser pra ser narrador? Nunca passou, assim, pela minha cabeça de ser efetivamente trabalhar com isso. Porque tinha aquelas. O pessoal sempre falava aquelas profissões, né? Ah, professor, médico, advogado. E o narrador, onde é que entrava? Então, nunca cogitei isso. Tanto que eu falei no jornalismo, né? Porque eu gostava de escrever, eu falei, pô, então vou pra esse lado. Então, narração, assim, nunca passou pela minha cabeça nesse sentido, de viver disso. E aí, eu narrava esses jogos de botão meus, assim, sozinho, eu narrava sozinho. Meus jogos de videogame também. E ali eu já curtia. Falei, pô, então eu já fazia isso quando era criança e adolescente. Por que não? Por que não fazer agora um jogo, pô, de verdade, né? Profissional. Aí que eu comecei realmente, foi em 2015. Comecei a narrar também. Carlos também que me deu essa oportunidade, então foi muito legal. Pude desenvolver também essa parte. Começar. E como que, assim, quais as lições que você consegue ver até hoje em você, dos aprendizados, dos ensinamentos desse período de web rádio? Porque eu acho que o rádio em si é um veículo que ensina muito a Nossa. gente, né? Acho que dá uma agilidade. O rádio não tem tempo. Falo assim, a gente corre contra o tempo no rádio. Então, isso você ganha um dinamismo muito forte. Pelo menos eu sinto Uhum. isso. Não sei se pra você sentiu isso e ainda consegue sentir hoje no que você faz. Totalmente, Duda, totalmente. O rádio, a gente até falava aqui em off, né? O segundo, 2 segundos no rádio em silêncio é uma eternidade. Então, a todo momento você tem que estar preenchendo, ainda mais narração, né? Tem que estar preenchendo todo momento ali a narração, tudo que tá acontecendo, todos os detalhes da narração. Que o rádio tem essa, né? Pessoa que não tá assistindo o jogo, tá ali só ouvindo. Então você tem que preencher tudo. Então é importante essa questão do preenchimento, o improviso também.
O rádio te dá essa bagagem, é impressionante. Porque, vai lá, Dudu, você tá fazendo um jogo, aí falta luz no meio do jogo. Refletor, no jogo mesmo, assim, Uhum. refletor Sim, apaga e o jogo tem que ficar parado. Aí tu não sabe quanto tempo vai ser. 10, 15, 20 minutos, 1 hora. Então, você tem que estar pronto ali, tem que segurar, né? segurar com informações, que é muito importante também. Não chegar. Parece até óbvio que eu vou falar, né? Mas não chegar numa transmissão sem estudar, né? Sem ter informações. Então, é esse momento que pode acontecer, já aconteceu muitas vezes comigo, de muita chuva também, que interrompe um jogo. Então, você tem que estar pronto para o improviso também. A rádio também tem dessa. Não que não aconteça na TV, também pode acontecer. Mas a rádio é muito mais, porque você não tem escape. É só a sua voz ali, Sim. comentarista, repórter. Então não tem pra onde você correr muito. Então o rádio dá essa vivência, essa bagagem, ensina muito. O rádio me ensinou muito. Esse período de web rádios foram anos de muito aprendizado. Eu cheguei completamente cru, assim, de narração. Nunca tinha feito narração profissional, 2015. E fui evoluindo, assim, a ponto, a cada momento, né? A cada jogo, eu ia evoluindo cada vez mais. E deu muito essa bagagem, com certeza. E se primeiro você entrou a convite do seu pai, depois vocês dois montaram também Sim. uma web rádio. Como é que foi esse período? Exato, Duda. Foi 2018, se eu não me engano. Depois da RPC, teve um projeto na Frequência Máxima, foi outra web rádio, também com números absurdos. E era muito legal isso, que a gente conseguia mensurar os números e de onde que o pessoal ouvia. E era muita gente fora do país também, era muito legal isso. E aí, da Frequência, eu fiz esse projeto com meu pai. Ele é chamado Alternativa Esportes Web Rádio. Estive nesse projeto fazendo de tudo, né? Narrava, coordenava o projeto, postava, mexia no site, então eu fazia de tudo nesse projeto. E aí a gente fez junto, assim, e era muito legal. Até hoje, eu tava até esses dias fazendo jogo com ele, então é muito louco isso, ter essa oportunidade com meu próprio pai, que não era da área, né? Ele foi se inserindo na área, Uhum. através daquele curso que a gente conversou. E aí, pô, é uma realização. Assim, às vezes quando cai a ficha, né? Pô, tô fazendo um jogo com meu pai, cara. Assim, ele narrando, e eu faço reportagem no caso, né? Que aí eu faço ali reportagem pra ele. Então era muito legal, porque além dos jogos, a gente também tocava rádio, né? Não trabalhava só Uhum. ao vivo. A gente tocava rádio, tudo que acontecia, redes sociais. Então foi um período muito legal também, muito aprendizado demais, assim, de fazer tudo. Montar escala de transmissão. Então, o que aparecia ali pra mim, eu tava fazendo. É, porque você não. Se você tá empregado para alguém, você faz uma função. Hoje Uhum. até você pode fazer mais, mas os detalhes, as burocracias, como montar a escala, não era não Exatamente. era você que tinha que fazer, né? Agora, quando é sua, é diferente. Exatamente. O que aparecia ali, problema pra resolver, alguma situação, era tudo ali com a gente. Então, era diferente nesse caso das outras web rádios Uhum. que eu pude trabalhar. E nessa época teve a parceria com a SRZD, que é a web rádio também do Sidney Rezende. Fizemos algumas transmissões em conjunto, inclusive com figuras que você conhece muito bem, né? Aham. Duarte, Evaldo José, que a gente Pessoas. falava aqui, Não, Felipe profissionais Santos, e pessoas Esperrou, incríveis, né? Os dois. É. sensacionais, era um sonho. Eu ouvia muito Evaldo José, Duarte, na rádio, então estar com essas feras, esses fenômenos ao meu lado, caraca, onde que eu tô chegando, né? Uhum. E foi legal que foi escalonando, né? Eu falei, cara, olha onde eu tô chegando, cara. Fazendo transmissão com esses caras, que eu só ouvia no rádio. E nesse período, assim, que eu já narrava e tal, assim, de hobby, eu ouvia muito rádio, né? E pra ouvir os jogos que às vezes não passavam, que não tinha canal pra ver. Então eu ouvi muito rádio e ouvia essas feras todas. E qual era, assim, é muito diferente você narrar, você comentar e você reportar para um jogo. Como é dividir a cabeça nessas funções? Cada função realmente te exige uma determinada coisa, né? Durante a transmissão. Narração, tu tá ali comandando tudo, né? Você comanda assim, o momento que vai chamar o comentarista, você comanda o momento que vai chamar o repórter. Você tem que ter aquele feeling também, né? Que às vezes tem um lance mais perigoso. Então você tem esse feeling pra poder chamar quem tá na transmissão. A narração ali você comanda tudo. E na época de web rádio eu fazia muito além da narração, o próprio controle ali de tudo, né? De vinheta, Da mesa, né, da que a gente mesa chama. toda, né? Montava a mesa antes de chegar, chegava super cedo, né? Os jogos em loco. Montava a mesa, aí separava as vinhetas e tal, e eu fazia tudo ali, né? Quem narrava fazia tudo ali na época da rádio. Montava as vinhetas, comandava até o WhatsApp, né? Que chegava dos ouvintes, que chegava muita coisa. Então, colocava no ar a participação, então tinha que fazer tudo.
Então, na narração, você tem que estar pronto ali para comandar a transmissão em si. Comentários, você se prepara assim, de uma forma mais técnica, né? Você estuda mais essa parte técnica das equipes, como que joga. Confesso que não é muito a minha pegada, né? Eu faço mais narração e reportagem. E é uma parte mais técnica, comentários, né? E reportagem é aquilo, você descrever uma jogada, você chegar com informações, números, estatísticas, o que é muito importante também. Então, cada função ali tem a sua particularidade. Não que o narrador não leve também números, estatísticas, mas o repórter tá ali para realmente trazer os dados, né? Descrever uma jogada, informar alguma coisa que aconteceu. Ó, o técnico falou isso, tá aquecendo para entrar algum jogador. Então, uma parte assim, mais específica. Acho que tem que saber um pouco de cada, mas Exato. em alguns casos tem que se aprofundar É, mais, né? E é. fazer os três, acredito que deva ser difícil, mas ao mesmo tempo também te dá uma bagagem, é o que você falou, Com né? certeza, dá uma bagagem. Você ter que fazer um comentário, você fazer uma reportagem, uma narração, te dá essa bagagem realmente. Justamente pelo que eu falei, pelas particularidades de cada coisa. Uhum. Então aí você vai juntando aqui, ó. Agora eu tô narrando, já posso fazer isso aqui. Reportagem, pega isso aqui também. E aí você se torna eu acredito que um profissional da área que tá pronto pra tudo. Completinho ali, Sim. que aparecer na sua frente, você toca. E hoje o caminho para a área do jornalismo em si é isso, né? Você saber Exato. de tudo. É o que eu sempre falo, a gente não pode, dependendo assim da situação, claro que você pode falar não, óbvio. Uhum. Mas quando vem uma oportunidade dessa, assim, você já tá num veículo e fala assim, pô, estamos precisando de um comentarista, de um narrador, de um repórter, plantonista. Então, pessoa até que tá começando, que tá já nessa área, eu acho que é muito legal você não dizer não nessas oportunidades, que pode ser algo que você vai curtir, que você vai gostar. É bem visto também, você tá ali à disposição, você estar aberto a aprender também, isso é muito importante. Então, o jornalismo te dá essa oportunidade também, de você poder ter essas outras oportunidades e se tornar cada vez mais completo. É, não se fechar, Não se né? fechar. Naquilo, só porque É, isso já é o que eu sei fazer. Você, exato. eu acho que tem uma coisa muito ruim é ficar na zona de conforto. É Isso. ruim a gente sair da nossa zona de conforto. Na hora é ruim. Uhum. Na hora ninguém gosta de ser Ninguém gosta, cutucado, ninguém né? gosta. Mas também abre portas, né? Talvez se você não tivesse lá atrás aceitado o curso ou É, aceitado o convite do seu pai, não chegaria exatamente. onde tá hoje, né? Exatamente. É aquilo, né? Cada escolha que você vai fazendo vai mudando, né? A sua trajetória, a sua história. Então, Uhum. é o que eu sempre falo, cara. Por mais também que às vezes apareça uma oportunidade, pô, de um lugar não tão conhecido, uma coisa que é mais colaborativa, que você não vai ganhar dinheiro nesse momento, abraça. Abraça a oportunidade, porque dessa oportunidade podem surgir outras. Assim, na época eu não tinha essa mentalidade. Eu fazia porque eu gostava. Uhum. Era, pô, coisa de esporte, era pra escrever sobre esporte, eu nunca imaginei. É, E aí, as coisas vão aparecendo, né? Pode aparecer. E claro, você tem que se esforçar, você tem que fazer por onde. Não vai cair do céu. Você tem que realmente, pô, estar à disposição, você tem que fazer um trabalho legal. E aí você vai ser lembrado. E até na época da jogada ensaiada, pouco depois eu fui pro estágio na Band, né? Uhum. Que a gente falava também em off. É curiosidade. É, Estagiou onde hoje eu onde a trabalho Duda também, né? trabalha. É. E fui da parte da TV e também depois da parte da rádio, na Band News. A gente vai até falar sobre isso, porque você já me falou que gostava muito de escrever, mas não se via tanto nas telas. Hoje sua cara tá É, aí, né? Seu rosto tá por aí também estampado, até como uma. Acho que hoje também tem isso, até pelas redes sociais. As pessoas conseguem criar uma identificação com os profissionais. Então é realmente o rosto, e claro, o narrador também é a voz, né? A gente vai continuar falando sobre isso, então fica por aí, a gente volta já já. Como prometido, estamos de volta. Tô batendo um papo com o jornalista e também narrador. Vou chamar só de Thiago já também já tô pode íntima. É chamar, Thiago pode Duda, é chamar. Thiago Duda. No último bloco, a gente estava falando sobre como você pensava muito em escrever, mas a profissão leva a gente para outros caminhos. Você não pensava tanto em aparecer, você era mais Uhum. aquele dos bastidores. Como que isso também foi na sua cabeça, o processo para mudar e botar a cara a tapa? Cara, Duda, eu vou te falar. É o que eu sempre falava, pessoal, você vai fazer jornalismo, você quer ser igual o William Bonner, pô, apresentar um jornal nacional, um Tino Marcos, uma reportagem. E não, gente, dá pra você ser jornalista sem aparecer. Faz ali uma. E as pessoas pensam logo em TV, né? Pensa Também logo não em pensam TV, resto. né? De aparecer. Eu falei, não, gente, eu quero só estar ali escrevendo, bonitinho ali.
atrás das câmeras, Uhum. quietinho. Que sempre, assim, foi muito da minha personalidade, né? É, Aí as coisas foram acontecendo como a gente tava conversando, né? Essa transição, né, é muito interessante. E aí, a parte efetivamente, de TV, de audiovisual, aconteceu mais na Flá TV, né? Eu tive esse período de web rádios, como eu falei, RPC, Frequência Máxima, Alternativa, SRZD. Depois eu trabalhei numa produtora, fazia também assessoria de imprensa, outras funções. E aí veio o convite da Flá TV. Ali, efetivamente, eu pude começar a trabalhar com audiovisual, E como é né, que com veio, TV. até aproveitando que você já falou da Flá TV, como é que veio esse convite? Como você tava na hora? Cara, era no meio da pandemia, foi em 2021. Uhum. Um período, assim, muito complicado, né, e muito fechado também de oportunidades, né. Era mais fácil, eu acho, digamos assim, sair de um emprego do que aparecer uma oportunidade, né. E o convite veio através de uma repórter chamada Júlia Cosson. Ela fazia um programa chamado Bendita Resenha, apresentava, no caso. Era um projeto também de só mulheres debatendo futebol, né? Legal. Futebol carioca, agora tem até do futebol paulista, futebol nordeste, gaúcho. Projeto muito bacana do Douglas Rodrigues. E tinha esse programa lá na época da Alternativa Esporte. Porque tem um estúdiozinho lá em casa e o programa rolava lá. E a Júlia apresentava. Eu conheci a Júlia nesse projeto. Uhum. E aí apareceu essa oportunidade. A Júlia falou dessa oportunidade de narrador, locutor, né, e repórter na Flá TV. E aí o grande Gorô me deu a oportunidade lá, que foi meu chefe na época de Flá TV. E pude desenvolver também essa parte de TV, né, por lá. E foi um super desafio. E época de pandemia também, o que é muito complicado, né? Tudo era de máscara. Minhas entradas todas, se for olhar na época, era tudo de máscara. Narrações também era sempre de máscara, inclusive pra narrar o jogo, tinha que estar com a máscara, não tirava pra narrar. Então foi muito complicado, período difícil, que a gente sabe, Já né, o era quanto difícil foi doído. falar, né? Imagina narrar. Exato, e a velocidade, né, de narração dava, assim, às vezes uma falta de ar na época, mas passou, né, depois foi tirando aos pouquinhos a máscara, e aí de repente já tava realmente, efetivamente, a minha carinha ali aparecendo, né, nas transmissões. E foi assim, esse processo, né? E você falava assim de não pensar, né? De não imaginar, Uhum. né? Porque eu. É o que a gente até conversava, né? De não ficar fechado vou fazer isso até o final, não vou mudar minhas ideias. Não, acho que isso tem que estar aberto realmente. E estive aberto, claro, é um convitaço, né? Trabalhar na TV do Flamengo, meu clube do coração, né? Não tem jeito. E aí foi o unir o útil ao agradável, assim. E, pô, foi uma super experiência, Duda. Sensacional. Que você fez lá? Porque eu sei que não foi só o futebol, até porque a Flá TV também hoje consegue contemplar, hoje também, já na época que você trabalhava lá, consegue contemplar todos os esportes que o Uhum, Flamengo também tem. Por mais que o futebol seja o mais consumido, também tem basquete, tem uhum. outros esportes. Você participou de todos? Então, futebol, como você falou, é carro-chefe, Uhum. né? Eu fazia inclusive o pré, né? Nesses últimos meses, sei lá, se foi um ano, eu fazia o pré-jogo do futebol masculino. Tá. Ficava as 3 horas ali fazendo pré-jogo, né? E Acompanhava a tem que partida sustentar, porque e tem que pré-jogo é sustentar. grande, né? E era toda uma equipe envolvida Uhum. em roteiro, sensacional a equipe de lá. E aí, sustentar 3 horas o jogo, depois eu voltava no intervalo, pra dar um panorama ali, uma opinião, e voltava no pós na coletiva. Então tava ali envolvido. Então o carro-chefe era o futebol. E eu fazia o feminino, fazia a base, a gente fez sub-15, sub-17, sub-20. Feminino também, a gente fazia a base. E fazia os outros esportes também. Englobava ali o que aparecesse. Eu fiz polo aquático, e assim, narração, né? Futebol americano, que eu não entendia praticamente nada, estudei o futebol americano, as narrações também. Fiz o que mais? O próprio basquete, vôlei, que são esportes mais Uhum. tranquilos, a gente pode falar assim. Talvez é porque a gente consuma e seja mais fácil de você ter o contato, né? Porque o futebol americano Exatamente. talvez não consome tanto. Exato, e é um público assim que é apaixonado, o pessoal do futebol americano curte Quem muito, sabe, sabe, né? sabe muito, né? Então foi um super desafio. Acredito assim, dos esportes foi o mais desafiador. Fiz polo, fiz tecbol, que é o fute-mesa. Aham. Muito legal também, muito maneiro. Só que assim, os horários bem complicados. Porque teve Sério? uma competição lá em Dubai, Ah, porque são muitos fora, né? São muitas é, competições no exterior. que é lá, é Dubai, é Japão, é China, Indonésia. Então essa competição foi em Dubai. E eu tive que estar no Ninho, já contando aí uma história, um bastidor. Tive que chegar lá no Ninho, que é em Vargem Grande,
Saindo da Tijuca pra Vargem Grande, tinha que estar lá, acho que 3h30 da manhã. Ah, e eu sinto que qualquer lugar é distante de Vargem Grande. Até o Não, lugar que é lá perto é distante. é muito Eu longe. tenho isso. É muito longe. Por sorte, não tinha trânsito. Então, chegava, sei É. lá, em 50 minutos. Uhum. Aí tinha que estar lá 3h30 da manhã. Acho que a transmissão abria 4h30, uma coisa assim. Então tinha esse desafio também do horário, né? Em algumas transmissões específicas. Então teve esse lance do tecbol, teve. Quais outros esportes também? Teve natação, nado artístico, ginástica artística eu fiz também, judô. No total foram 13 esportes. Pô, ginástica artística também tem que saber bastante, Muita né? coisa. São uns termos bem técnicos, eu acho, Muito. quando eu assisto as transmissões. E tem que ter alguém que seja da área, né? Pra ali auxiliar na transmissão. E Porque tu também faz ali a salva, narração né? e salva. Nossa, como salva. Na época foi a Georgette Vidor, Uhum, que é uma lenda também do Flamengo. sim. Ela que fez os comentários na época da ginástica. Então sempre tinha algum profissional ali da área pra dar a parte técnica, como você falou. Eu narrava ali, fazia a condução, como a gente já conversou. E tinha essa pessoa da parte mais técnica, né? Dos movimentos, dos jargões. Então, ajudava muito. E como que foi, como pra você, tipo assim, fazer. Tinha uma rotina? Um dia você tá narrando basquete, no outro dia já é futebol, era tudo junto. Dependia muito da semana, das competições. Tinha semana que eu fazia, acho que 2, 3 esportes, assim, em Uhum. dias diferentes. Que a gente era muito por escala, né? Então, chegava a escala, aí, sei lá, quarta tem um futebol, sexta tem um basquete, domingo tem um polo. Então, eu tinha que virar a chave muito rápido, né? E às vezes no mesmo dia. Eu cheguei a fazer basquete e futebol no mesmo dia. Assim, são esportes mais tranquilos, digamos assim. Não tem que ter aquela parte mais técnica, porque já acompanho muito, né, esses dois esportes. Mas tu virar a chave, às vezes eu falava, né, no futebol, pô, até estão entrando em quadra, ou no basquete, pô, no campo de jogo. Aí dava essas confusões assim, mas normal. Era no mesmo dia, né? É, porque talvez as pessoas que não entendam tanto, não estejam por dentro da profissão, acham que é só chegar lá e narrar. Ah, Não, é só você falar o que a pessoa tá fazendo. E não Uhum. é. Você precisa saber a regra, você precisa entender como Sim, o esporte funciona, e cada um tem sua particularidade, né? sim. Eu lembro até. Eu fui fazer um curso, e aí uma jornalista que narrava também apresentava, eram pessoas da época da ESPN, que faziam um curso lá em São Paulo. Eles falaram: ah, eu fui narrar. Assim, eu tava trabalhando num jogo, eu era especialista em handball na época. Ó. Aí ela falou que porque no handball, a pessoa, quando ela é expulsa, ela fica um tempinho só fora. Uhum. Não é expulso igual o futebol, que não volta pro jogo. E aí, na hora, ela falou assim: na hora o narrador não sabia o que fazer, porque a pessoa tava voltando pra quadra. Aí Aham. ele falou assim: mas ele não tinha sido expulso? Falei, os pequenos detalhes, você Exatamente. precisa saber. Você precisa conduzir o esporte, até porque é o que a gente falou. Se tem algo que uma pessoa. O esporte mexe com paixão. Se as pessoas são apaixonadas, elas entendem e elas exigem, né? Tem Exatamente. muito essa exigência. Não Tem sei se muita isso exigência. chega pra você também hoje, ou pelo menos na época da Flá TV, você recebia muitos comentários, é uma participação muito grande, né, do público. Muita participação. Assim, nos esportes que eram mais os olímpicos, né? Não tinha tanto, claro, como a gente falou do Uhum. futebol, basquete, vôlei, que é um público assim maior. Né? Assim, eu não lembro de nenhum, assim, especificamente. Mas como você falou, tinha que estar super por dentro. Até porque você estava, às vezes não, sempre, né? Do lado de uma pessoa que é do esporte, que vivenciou aquele esporte. Até por respeito, Por né? respeito, né? E também respeito a essa pessoa e ao público também. Você falou do handball, o polo também tem dessa. É uma exclusão, né? Quando o atleta fica um pouquinho fora e depois volta. A pessoa não sai, né? Não é, você não É, tá banido do jogo ou de outras partidas. dependendo de uma certa quantidade de faltas, Aí você sai, né? aí é É. expulso. Aham. Mas aí tem uma exclusão que fica alguns segundos fora e aí depois retorna. Tipo um castigo. É um castigo, ó. Uhum. Aquele cartão, Vai como é que. pensar, vai Um pensar. cartãozinho ali intermediário, do amarelo e Aham. vermelho. Aí tu pensa lá um pouquinho. E eu acho legal, Duda. É muito legal você estudar outros esportes. Porque é algo que eu amo, é algo que eu gosto muito. Então, pra mim era um prazer. Você tá estudando ali um esporte diferente. E desafiador. Eu sempre fui movido a desafios. Então, o Guru falava, pô, surgiu aí um judô, um futebol americano. E, pô, vambora, vamos pra cima. Voltando, né? Mais uma vez que a gente falava, pô, vai fechar a porta, vai falar, É. pô, não vou fazer? Vamos fazer, pô. Vamos pra cima. A gente estuda, a gente aprende, tira as dúvidas. Eu perturbava o pessoal da área, né? Quando era um É. esporte específico, eu falava assim, pô, me passa o contato de alguém que eu vou tirar todas as dúvidas. Porque ninguém é obrigado a saber tudo, nasce sabendo tudo. Né? Você desenvolve. Você vai aprendendo estudando. Isso é muito legal. Me deu uma bagagem muito bacana. Aí você fica esse tempo. Quanto tempo você ficou na Flá TV? Eu fiquei, vou te falar, praticamente 4 anos. Que eu começo em março de 2021 e
E saio também em março de 2025, ano passado, É, ano 2025. passado. Talvez se você pensar tudo que você fez, daria mais tempo, né? Fala assim, Nossa, muita coisa. às vezes pensa, poxa, só 4 anos pra tudo que eu fiz, né? É muita coisa, Duda. E a Muita história. troca, como que era a troca, assim, por dentro com a equipe, de lá? Era, você ainda tem contato com as pessoas? Maravilhosa, troca com a equipe sensacional. Tenho contato com algumas pessoas. Ontem, inclusive, né, no jogo que eu tava fazendo uma cobertura lá, pô, reencontrei o pessoal. É sempre, pô, abraça. É um carinho muito grande, porque a gente convivia muito tempo. Muito tempo. Como eu falei, a transmissão inteira, né? O pré, que a gente chegava bem mais cedo também do jogo começar. Fazia o pré, o meio e o pós. Então a gente tava sempre em contato com as pessoas. Pessoal da parte de câmera, que fazia os cortes no caminhão, né? E é o que a gente falava também. Às vezes o pessoal acha que é só chegar e narrar. Não. É toda uma equipe. E é É muita gente muita por gente. trás. Muita gente. Muita gente. O tanto de gente que eu conheci na época de Flá TV é um negócio, assim, não só da parte de produção, né? Mas de outros esportes. Porque por estar fazendo tudo, né, ali praticamente dos esportes, você vai conhecendo outras pessoas, né? Vai entrevistando, vai fazendo outras coisas. Então, cara, o pessoal, assim, voltando, né? O pessoal da técnica era sensacional. São pessoas incríveis, eles davam todo o suporte e te deixavam tranquilo. Você chegar ali, fazer seu trabalho, era praticamente você chegar, testar, pô, tô ouvindo legal, tá sendo legal o som, e fazer seu trabalho. Porque eles iam entregar, eles iam te ajudar. Você falou da quantidade de pessoas envolvidas nessas transmissões. A gente teve, dos últimos anos pra cá, um crescimento, um boom de TV de clube. Uhum. E talvez o Flamengo tenha até liderado toda essa estrutura por ter montado não só. Eu acho que não, porque não chegou como uma TV de amadores. Sempre foi algo sério. Isso vem se consolidando ao longo do tempo. Como é que você vê, até você que já esteve dentro, esse movimento dos clubes para TV? É algo que você acho que veio para ficar, né? Veio pra ficar. É uma parte, é uma forma também do clube se comunicar também com a torcida, tá? Deixar junto, né? Mais perto. Também não só as transmissões, tem vídeo de treinos, de entrevistas, Uhum. às vezes é uma resenha também, mais descontraída. Então, isso também aproxima o clube do seu torcedor, né? Não só ali nas redes sociais, que é mais uma foto, um videozinho. Ali tem as narrações, o torcedor pode interagir no chat, né? Nos comentários. Então, tem muito disso também, dessa interação, de trazer o torcedor mais pra pertinho. E a Flá TV, pô, foi pioneira, a gente pode falar assim, né? De trazer essa questão dos conteúdos também, né? Foi um modelo, assim, para muitos clubes também. E cada vez mais crescendo, né? Não para de crescer. Então, pô, foi bem legal estar também participando desse processo, desse tempo também que eu estive por lá. E muito legal, assim, o carinho também, né? A interação com as pessoas, pô, muito bacana. A gente vai continuar falando de esporte, tem muito futebol, tem basquete, tem Flamengo, tudo isso você vai conferir já já, então não sai daí. Voltamos, vamos continuar falando de esporte, porque aqui o Na Veia Esportiva, né? Você sai da Flá TV, vai pra onde, como é que tá, como é que foi essa mudança do último ano pra cá? Então, aí eu saio da Flá TV, né? Muita coisa, assim, nesses 4 anos foi em uma intensidade, né? Trabalhar, assim, com um clube do coração, né? Eu acho que é muito diferente, né? Assim, é muito diferente, Uhum. né? Você tá ali no teu clube, Você vive mais ainda, né? vive mais ainda, né? É uma intensidade de sentimentos e emoção. E aí acaba essa história, né? Esse capítulo, na verdade, da minha história, que foi maravilhoso. E aí eu fico num ano, assim, mais fazendo transmissões freelas, a gente pode falar assim, né? Cheguei a fazer pela CBV, Confederação de Vôlei, Cariocão TV também, transmissões por lá. E aí eu fui fazendo essas transmissões, continuei, né, nessa nativa, né? Graças a Deus, né, as pessoas foram dando essas oportunidades, né? A gente falava aqui também de conhecer muita gente, né? Esse networking também ajuda bastante. E aí eu pude me manter em movimento, né? Manter nativa, narrando bastante. E em outubro do ano passado, apareceu a oportunidade de trabalhar numa agência de assessoria de imprensa, Uhum. que chama KB. Aí agora eu tô nessa parte de assessoria de imprensa, mas também faço narrações também, né? Consigo O encaixar as jornalista narrações. flerta A com gente tudo, faz, a né? gente vai encaixando ali no tempinho que dá.
né, na parte da noite faço também basquete. O projeto que eu tô atualmente também é o Arena Fla, Uhum, do Olivinha, né? Grande Olivinha. Que, pô, ídolo supremo aí do basquete do Flamengo. com certeza. E nesse projeto aí dele. E tô fazendo essas narrações de basquete, futebol. De vez em quando tem uma oportunidade na MS Web Rádio, que é uma outra web rádio que eu faço transmissões. E a gente vai encaixando, né, Duda? Tem que dar um jeitinho ali pra o esporte estar também presente. Como é que veio até o convite pro Arena Fly? É um projeto novo, né? Recente, é Recente. recente. Começou, foi no jogo da Supercopa Uhum, contra o Corinthians. tá. Início Bem do mês, né? recente, é. Início do mês. E aí começou também esse projeto do Olivinha, que a gente já tinha se conhecido na época de Flá TV, né? Ele fez alguns comentários junto comigo, em alguns jogos de basquete. Então já me conhecia. O Goro também tá nesse projeto, que esteve comigo na Flá TV. Então foi um convite, pô, que absurdo, é uma honra, né? É, e se a gente falava que Então, as TVs de clube estão crescendo, essas TVs digitais, esses canais também estão crescendo, né? Abriram as exatamente. portas para ficar, e aí a gente tem vários hoje. Eu acho que também até diversifica um pouco o mercado, É, as pessoas conseguem assistir em lugares diferentes, não tem um sim. monopólio pro É, telespectador, né? exato. Isso é muito legal, que a gente tava falando também de também aproximar, né? Uhum. O torcedor. Então, pô, foi muito legal, assim, uma honra receber esse convite. Abracei, lógico. E lá tenho feito as transmissões de basquete, narrações de basquete. O Helder Martins. Especialidade da casa, É né? especialidade, é. Logo com Não, o o Olivinha Olivinha. do lado ele tu não pode errar, né? De jeito nenhum. Então, pô, por mais que já tenha feito muito basquete, né, já fica Uhum. aquela, pô, o Olivinha tá aqui do lado. Assisti o Pô. Olivinha no passado jogando na Copa Sérgio. Copa Sérgio. E foi artilheiro, né? Cara, e foi engraçado, porque teve um jogo, a Band News, me perdoem até, meus amigos, não foi bem. É preciso falar, né? Não tivemos um bom desempenho, entendeu? Mas eu estava lá torcendo, fui assistir os jogos e aí a gente viu o Olivinha jogando futebol. Aí a gente até zoou, porque uma hora ele foi ser marcado por um cara lá da rádio. E tipo assim, gente. Não Não dá, né? dá, é o Não dá, Olivinha, né? entendeu? Ainda falaram, poxa, mas ele não fez gol de cabeça. Não Falei, fez ele é gol. tão grande que ele se movimenta, meu amor. Ele tira o marcador muito rápido, entendeu? Exato. Eu falei, ó, não é bom só de basquete, não, é bom de futebol também. Bom com a bola no pé. A pessoa É, fala, não, agora você fez gol de cabeça. Não. não. Falei assim, ele Bola não no pé, fez. ele é muito habilidoso, é E impressionante. quando acabou, a gente falou assim, gente, ele não fez gol de cabeça. E só com o pé. Eu joguei com ele em alguns amistosos Uhum, que a gente fazia na época no time da Flá TV, né? aham. Ele era do time da Flá TV. Eu joguei com ele, cara, e muito habilidoso, tá? O pessoal pode achar que não. Vou dizer assim, e atletas geralmente também já tem todo um Sim, preparo, mas vou dizer, não esperava, porque a gente não vê a pessoa, sim, principalmente se ela é exatamente. muito específica num esporte, a gente não vê em outro, né? É, Mas eu acabei te foi. interrompendo, perdão, Não, porque eu imagina. lembrei. Ah, Imagina. você faz as transmissões, então, com ele. Com ele, com Ele ele. como se fosse a pessoa, como se não, sendo a pessoa do esporte, o comentarista, Uhum. especialista do esporte. Especialista. Eu fui com ele. Todas que eu fiz com ele, né? Eu e ele no estúdio, né? E ele comentando normal, como se fosse uma transmissão mesmo. E ele falando do time, né? Das jogadas, assim como acontecia assim na Flá TV, numa transmissão de basquete mesmo. Uhum. E, pô, às vezes eu olho assim, cara, Onde eu tô, o que né? me leva, né? O que me levou ao jornalismo, aquele menino que só queria escrever, né? Só queria ficar atrás das câmeras. Onde que o jornalismo leva, né? A Uhum. gente por caminhos que a gente nem imagina. A gente chega e de repente tá fazendo um jogo com um cara que você admirava, que você via na TV e fala: caraca, agora eu tô do lado dele. Não posso falhar aqui, eu tenho que falar tudo certinho e tal. E, pô, acionar ele. Cara, muito legal. Uma É curiosidade muito até legal. que eu tenho sobre esse tipo de transmissão, vocês que estão ali. Vocês sentem que às vezes os atletas, eles querem estar lá dentro do jogo, né? Porque Pô, eu acho demais. que passaria pela minha cabeça, Demais. se eu sou, tipo, por que que não faz isso? Ai, se eu tivesse lá, eu faria isso. Deve ser Aham. um controle de ânimos, né? E vocês estão sentindo aquilo ali do lado. Dá pra sentir. Tem jogador assim que termina a carreira e não quer mais saber, né? Tem uns casos, né? Não Uhum. quer mais saber de futebol. Vira a Aí página. vira a página e nem quer assistir futebol. Mas tem outros, né? Que, pô, que sentem, né? Querem estar ali, falam que fariam outra coisa diferente no campo, na quadra. E percebo muito, o Olivinha é muito coração, né? Sempre foi um jogador muito, tanto que é o deus da raça, Uhum. chamado assim pela torcida. Então, tem essa vontade, né? Mas é interessante observar assim, né? Quando você faz uma transmissão com o jogador e tal, ex-jogador ainda no caso. E é bacana, tem disso mesmo, de ter essa vontade também tá ali. E algo muito interessante também, que quando eu comecei assim a ver os caras, né? Os jogadores pela primeira vez, eu ficava assim, pô, caraca, tá aqui do meu lado, pô. Eu só via na TV. Isso começou a acontecer na Band, né? Uhum. Porque eu via muito Donos da Bola. Sim.
Aí eu começava a ver os caras que participavam, falei, caraca, pô, eles estão aqui, pegando elevador com eles. E tem que Pô, agir dava na aquele baque, né? naturalidade, né? Não, E você natural. tem que Por fingir que dentro eu não tô é assim, ninguém. É. caraca, meu Deus do Às vezes céu. eu encontro as pessoas e falo, Né, você não? tem que fingir que você não tá vendo, Tudo porque é bem? uma pessoa É, normal. normal. E são, né, Duda, né? É, São pessoas depois que a gente normais conhece. que só querem ser tratadas assim, né? Uhum. E isso que é o ponto que você vai pegando aos poucos. Aí tu fica, caraca, mano, tu fica olhando, pô, é de verdade mesmo. Aí dá esse baque, né? No início, quando você começa, né, dá esse baque. Mas depois meio que acostuma, né? Você vai acostumando com o tempo. E se Mas tornam amigos, né? isso torna amigos, isso é muito legal. Mas assim, eu faço questão de nunca normalizar esses momentos. De, cara, pô, tu tem que se acostumar pra você poder fazer um trabalho legal, pra você não ficar, pô, nervoso, não dar aquela gaguejada numa entrevista, numa pergunta. É o costume nesse sentido, mas nunca normalizar, é o que eu sempre falo, opinião minha. Nunca normalizar momentos como esses. Tem que dar muito valor a esses momentos. Teve até uma história legal na época de Flá TV, é, que eu conheci o Zico pela primeira vez. Pô, Aí já imagina, né? Não conheci o cara, a lenda. acho que Aí, pra qualquer flamenguista é tipo. nossa, já conheceu ele? Conheci num Jogo das Estrelas. Então, Porque eu ia muito, eu e minha família, a gente ia muito no Jogo das Estrelas. Aí eu tenho o autógrafo dele numa pô, aí. camisa. Então teve já o contato com Já, ele ele. chegou assim, bem pertinho, Pô, nossa. super Ele dá simpático. atenção pra todo mundo. É um Um amor. negócio surreal. E aí, nesse dia, ia ter uma gravação de um podcast com ele. E eu tinha uma transmissão, acho que do feminino. Uhum. Aí eu falei, cara, é o momento. Acho que não consegui até hoje. Vou, pô, tirar uma foto com o cara, pedir um autógrafo e tudo mais. Falei, vou me preparar pra isso. Levei a camisa de 81. Aí eu falei, pô, é hoje, é hoje. Aí fiz minha transmissão, o podcast se depois. Aí eu fiquei lá, né? Acho que, sei lá, acabou meio. Uma hora a minha transmissão, ele ia chegar 3. Aí, beleza, fui, almocei, tranquilo, esperando lá. Aí, de repente, aquela movimentação, né? Aquele burburinho e tal. O homem chegou. Aí, quando ele chega, até ver a foto que eu tirei com ele, o sorriso que eu tô na foto, diz tudo. Aí, pô, eu tiro a foto com ele e tal, mas eu tava com a camisa. Falei, pô, não vou incomodar ele de novo, né, cara? Eu pedi uma foto. Chato, né? Ficar incomodando. Aí, minha parceira Marina Damas, que tava lá comigo, que fazia muitos jogos comigo, Uhum. comentarista, que já conhecia ele de época de esporte interativo, falou: Não, falo com ele aqui, ele assina e tal. Falei, pô, então beleza. Tava todo tímido ali, pô, cara. Aí ela fez ali a ponte rapidinho e assinou. Aí eu pedi pra ele assinar pro meu pai, que acompanhou muito o Legal. Zico na época, Uhum. José Roberto. Aí ele assinou o nome do meu pai e fez lá a dedicatória e tudo mais. Eu, pô, desejo cumprido, né? Foto e autógrafo do Zico. Aí, pouco tempo depois, o Zico gravou e terminou a gravação do podcast. Aí eu tô vendo uma movimentação, porque lá no Ninho tem uma porta que dá pra onde os atletas fazem academia. Aí abre essa porta, tá saindo simplesmente o Gabigol, a Arrascaeta e na época era o Dorival Júnior, técnico. E o Zico, ali naquele momento. Aí tiram foto, conversa, resenha. E eu ali, na porta, só Assistindo de falo, camarote. que é o que tava falando, o que tá acontecendo, cara, na minha vida? Que é isso que eu tô vendo aqui? Mas acho que é É, legal, né? A gente se dá muito legal, conta. cara, muito legal. Aí foi uma história, assim, muito marcante na época. E aí tiraram foto, pô, foi rede social. Esse encontro, né, de gerações de 81, do Zico, né? Uhum. Daquela geração e da geração 2019. Então foi o Gabigol, Arrasca e o Zico ali. Trocando Nossa. ideia na minha frente, simplesmente acontecendo ali. E se tu passa ali, vai ser, opa, opa, e aí, tudo bem? É, não. E, E não, e aqui a assim, gente falava de fingir normalidade, pô. Ali, tranquilaço, pô. O Zico, Gabigol, Rasca, tranquilo. Sigo aqui minha vida. Aí depois fui embora também, eu pensando assim na volta. Falei, caraca, o que aconteceu hoje? Espetacular. é fingir normalidade, Não, mas não é. normalizar, né? Sempre se dar Exato. conta. Eu acho que é Exatamente. legal também a gente conseguir reconhecer onde a gente tá, reconhecer onde a gente chegou. Porque, pô, você sonhou em estar ali, né? Uhum. Você sonhou em chegar, em trabalhar, em viver isso do seu trabalho. Acho que não é só por conhecer a pessoa, mas, pô, ter a chance de estar ali porque você tá trabalhando também, tá fazendo algo que você gosta. Não, pô, ter muita gratidão também, né, pelas coisas que vão acontecendo, né, como contei um pouquinho da trajetória, né, como que foram as coisas, ter muita gratidão, assim, olhar pra trás e, como eu falei aqui das pessoas que deram oportunidade, cada uma delas ajudou, né, nesse processo pra eu poder ter essas chances, essas oportunidades, que são únicas, né, assim, não é todo dia que você vê os caras, assim, pertinho, né, Uhum. tem a oportunidade de entrevistar alguém, assim, pô, do time, né? Acho que eu cheguei uma vez com o Bruno Henrique, né? Não sempre porque a gente não tinha muito
eu fazia mais narração, né? Uhum. Era mais quando eu fazia a cobertura de treino. Mas assim, dá valor realmente a essas oportunidades, essas chances. E eu curtia muito. Cada dia que eu ia lá, cada pauta, era ao máximo, assim. Eu, pô, exprimia tudo Viver assim, realmente aquilo viver ali. realmente, porque é algo único, realmente. Que não volta, né? Uhum. Que você vive aquilo ali E você guarda, e né? Você guarda, consegue né? guardar. Aquela cena, aquela situação que dificilmente, não vou falar que nunca volta, assim, uma situação, mas ou outra, mas que marca, né? Fica marcada. A gente vai fazer mais uma pausa e vamos falar no próximo bloco sobre Flamengo e também sobre como é separar o sentimento profissional também do pessoal, do torcedor, do narrador. Fica aí que a gente volta já já. Voltamos e vamos falar como é, cara, todo trabalhador, todo profissional do esporte tem um time, até porque é movido a isso. Move, Uhum. a gente começa a se interessar pelo esporte porque você se apaixonou por um time e é realmente uma paixão, né? Que o torcedor carrega. Como foi no início pra você separar? Acho que até na Flá TV isso tem um pouco mais de liberdade, né? Uhum. Mas nas outras talvez não. Assim, na Flá TV você tinha que realmente torcer, né? Então tinha Era esse pré-requisito. pré-requisito, tem que ser torcedor do Flamengo. E torcer pro time, né? Assim, não. Pô, era um negócio assim que era bem interessante até de falar, né? Claro que você vai ser parcial. Você tá na TV do seu clube, Uhum. né? Mas isso não dá o direito de desrespeitar O os outro. outros clubes. A gente tinha muito respeito pelos outros times. Claro que quando saia gol dos times, a gente não vai ficar, pô, vibrando, né? Pô, gol do Fluminense, gol do Botafogo. E quando era gol do Flamengo, a gente vibrava, Uhum. obviamente. Então tinha essa questão da parcialidade. É um requisito. Pré-requisito, no caso. Tem que ser parcial. Então, o separar, né? Você estava falando de separar a paixão do Do profissional, né? profissional, né? Assim, eu tinha muito, assim, a noção que eu tava ali aparecendo, né? O tempo todo eu tava pré-jogo e tal. A minha voz também, quando tava rolando o jogo, era a minha voz. Eu ali, como profissional, né? Aparecendo. Então, eu levava muito isso em consideração, porque qualquer coisa ali que eu falasse, né? Ou tecesse uma crítica mais pesada, reclamasse ali de um lance, né? Obviamente não ia pegar bem, né? Uhum. Porque a gente tá falando de ativos do clube, né? Tanto na base quanto no profissional. Então eu me policiava muito nisso. E por eu estar ali aparecendo, minha voz, o meu nome ali em jogo, eu acho que eu acredito que eu conseguia separar assim muito bem quando eu entrava no ar. E porque ali, né, tinha essa questão, né? Pode bater, não pode ser, pô, críticas pesadas. Então tinha muito disso. Eu acho que eu conseguia dar essa separada, assim, e ir bem, assim, nesse caso. E aí, claro, tem a paixão, tem a emoção. É um trabalho diferente. Eu digo que é um trabalho, assim, muito diferente. Que envolve o amor, né, a paixão e a sua profissão. Então, assim, num resumo, assim, eu Uhum. sinto que eu consegui, assim, por ter essa noção, né? Pô, tô aparecendo, tô no ar, então tem que tomar todo o E cuidado. você também tá lidando se pode ser a sua paixão, tudo bem, mas também a paixão de muitos torcedores que estão te escutando, né. Sim, é. Então você falou: "Não, é respeito com o clube, com as outras Com o pessoas que clube, estão exatamente. ouvindo, com tudo". Exatamente. E claro que a torcida é muita paixão, né? Também envolve muita coisa, né? Às vezes você vai falar um negócio, o pessoal fala, pô, não fez aquela crítica que eu queria, Uhum. passou um pano. Mas é aquilo, né? Tá ali no clube, você tem que respeitar também os atletas, o momento. Então tinha muito disso, eram muitas nuances, né? Quando você tá envolvido, né, no seu clube e fazendo uma transmissão. A gente já falou bastante da parte profissional, agora eu queria até te ouvir um pouquinho antes da gente finalizar como torcedor, né. O Flamengo viveu um ano de 2025 muito bom, mas agora parece que não engrenou. Como é que você tá vendo, até como torcedor, mas também como profissional da área? É, é, é aquela questão, o time que quando vence tudo, né, você seguia aquela mesma motivação pode ser Você já complicado, chegou né? no topo, né, então Aí eu não sei, é uma parte muito também do psicológico, né, dos atletas. São atletas, obviamente, vencedores desse elenco, né, vitoriosos, estão na história, né, do Flamengo. É, mas o desafio é esse, né? Não é chegar e vencer, é manter
lá no topo, né? Você se Uhum. manter vencendo todo ano brigando, todo ano ali. Então, é um momento de uma grande oscilação do Flamengo, até de resultados, títulos perdidos, até de atuações também. Então, acredito assim, com tempo, Tempo. vai dar. Estamos já chegando quase março, né? Março, é. Então, mas acredito que com o tempo vai dar aquela engrenada. São atletas de muita qualidade. Torço para que melhore assim o mais rápido, né? Que possa já engrenar mais rápido. Mas é o que eu tava falando, né? Você se manter, né? Um time vencedor, um clube vencedor, é muito complicado. É a parte psicológica difícil, assim, de se lidar, de se trabalhar. Mas acredito que os atletas têm capacidade total para isso e retomar assim o mais rápido possível. É que torcedor tem pressa também, né? É. A Aquele gente quer imediatismo, né? resultado pra ontem, mas aí você também não vê. Talvez o questionamento que possa ficar na mente do torcedor, por exemplo, o Flamengo não perdeu peças do elenco principal. Uhum. O hoje o Flamengo tem quase 2 times, ou até se duvidar, 3 times titulares, se você pegar pela qualidade dos jogadores que compõem o time como um todo. Mas do elenco principal, o Flamengo não perdeu, Uhum. assim, ninguém. Então, na cabeça do torcedor se nada mudou, se o jogador não mudou, por que não ganhar? Por que não jogar bem? Entendeu? Exato, fica esse questionamento, né? Ainda inseriu dois atletas de muita qualidade, o Vitão, o Sim, zagueiro, e o Paquetá. Contratação sim, histórica do Flamengo. milionária, né? Né? O jogador titular do West Ham, que quem sabe até da seleção, a gente não sabe como é que vai Aham. ser a cabeça do Ancelotti. Né? Deve estar nessa Copa, acredito que vai estar na Copa do Mundo. Vamos aguardar as convocações. Mas é o que você falou, como é que de uma hora pra outra, né, de um ano assim, um mês atrás, o Flamengo tava jogando com o PSG, né, em dezembro, né? É. Aí, pô, no outro tava brigando pra não cair no Carioca, no E não, foi, quadrangular. e não era tipo, jogando contra o PSG, tomando esculacho. Não, Não, levou pros pênaltis. fez um jogo bom, entendeu? Foi Acho que quase, deixou todo mundo com aquele gostinho, tipo assim, dava foi quase. pra ter feito, entendeu? O mais difícil era chegar naquela situação, que era você segurar o Sim, PSG, foi prorrogação também, né? Segurou na prorrogação também, e chegou nos pênaltis. Então, pênalti, o pessoal fala é loteria? Não é loteria. É treino, é psicológico, é muito é muito psicológico, né? psicológico. Muito. E estudo também, do goleiro, né? O goleiro estudar Pô, as a cena penalidades, né? dele com a Pô, toalha ali, com a carinha de todo mundo e ele também não. acertou tudo que ele podia, pô. Ele Ah, ficou no meio, pegou o pênalti, pegou no lado, pegou do outro. Então, tem muito disso. Foi quase, né? Foi quase que chegou lá a levar esse Mundial. E o que a gente tava falando, né? Sei lá, 2 meses atrás tava brigando pelo Mundial. agora. Agora brigando ali pra não Aí chegar no perde, aí quadrangular, perde Supercopa, perde a perde Supercopa. Recopa. Então, assim, é um início muito difícil do Flamengo, realmente, desse ano. Mas ainda teve as adições e os atletas que saíram do Flamengo eram os considerados reservas, né? Sim. Saiu o Juninho, Michael. Não, Não foi assim, nenhuma peça entravam assim. pessoas que entravam, participavam do time, mas não era uma peça do time, do elenco Exato. titular, Dos né? 11, assim, ou dos Uhum, 12, 13 sim. principais. Então, manteve o elenco. Então, tinha tudo, assim, pra levar tudo de novo, né? Vencer tudo. Mas o futebol tem dessa, né? E também aquilo, né, Duda? Tem o time do outro lado. A Que também tá se gente preparando, que também tá estudou se muito o preparando. Flamengo desde o ano passado e tá se preparando desde então, né? Exato. Então, como torcedor também, né? Claro que a gente quer que o time vença, que leve as taças. Mas às vezes eu penso muito assim, né? Desse lado, assim, pô, o outro time também Tenta treinou, equilibrar. tenta equilibrar, né? A paixão Uhum, e o trabalho também, né? Aí tu pensa, pô, o time também treinou, se preparou, chegou pra essa decisão por méritos. Então tá ali também querendo vencer. Assim como foi com o Lanús. Então, o Lanús venceu a Sul-Americana, né? Teve o mérito, o sim. Flamengo venceu a Liberta. Então, é aquilo. É engrenar assim mais rápido, né? Tomara que engrene logo. Tem que engrenar, né? Porque o futebol às vezes também é até cruel, né? O tempo passa às vezes rápido, vão chegar daqui a pouco. De fato, o Brasileirão já tá aí, E mas foi um ano que começou mais cedo o Brasileirão, né? sim, Teve essa teve a questão. mudança, né, em relação aos outros anos. Não Então, sei se isso também influenciou, e a gente tem em termos de Copa esse ano também, preparação. acho que esse ano tem muita coisa. É, O calendário esportivo tá, do futebol principalmente, mais tá grande. apertado ainda. Porque começar o Brasileiro no final de janeiro, não sei se isso interferiu também na preparação. O Flamengo Não teve uma pré-temporada, né? jogou, sei lá, até 20 de dezembro, não sei. Uhum. Não lembro, Eu acho que foi também não lembro a 17. data. E foi assim, um ano desgastante também mentalmente, né? Você chegar numa final de Mundial, ou chegar na decisão ali, pô, perdendo os pênaltis, mexe também, né? Tão perto.
Eu friso isso. Tão perto. Foi pertinho. Foi Tiago, quase. muito obrigada pelo papo, Imagina. obrigada por ter aceitado o convite. Foi um momento muito legal, foi divertido conversar com você e entender mais da sua história, da sua carreira. Parabéns por tudo que Obrigado. você vem construindo até aqui. Desejo muito sucesso, que você continue brilhando aí nos rádios, nas diferentes narrações. Se você quiser deixar até seu Instagram, enfim, como as pessoas podem te acessar, conhecer mais do seu trabalho, te acompanhar, pode ficar à vontade. Duda, eu que agradeço pelo convite, né? Por estar aqui conversando com você na Veia Esportiva. Desejo muito sucesso também no podcast. Obrigada. Acompanhe alguns também, você manda bem demais. Fenômeno. Vai Obrigada. só crescer cada vez mais. E quem quiser me acompanhar, tem o meu Insta lá. Não sou tão ativo assim, querido. Mas todas assim de transmissões eu coloco lá, o que eu vou fazer, né? Ligado assim ao esporte. Tô sempre postando por lá. Então acompanha lá, @Thiago, com TH, Julianelli. Tá aí no nome, inclusive, Julianelli, com 2 L's no final. NE 2 L's, Julianelli. E aí você acompanha lá no Insta, que eu tento ficar um pouco mais ativo por lá. E as transmissões que eu faço são sempre divulgadas por lá. Agradeço aí novamente, Duda. Obrigada, eu que agradeço. Eu e você temos um encontro marcado no próximo na Veia Esportiva, mas para você não sentir falta, você pode acompanhar todos os bastidores nas redes sociais da TV PS. Por lá a gente vai te dando dicas dos próximos convidados, de tudo que vai rolar. Então não fique de fora. Também já comenta por aqui tudo que vocês querem saber. Fique acompanhando a gente. Eu te espero no próximo. Tchau, tchau.